Quando eu falo em acidez em termos de ácidos inorgânicos HF, HCl, HBr, HI, automaticamente eu analiso que o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio e o iodo é mais eletronegativo que o hidrogênio. E entre os quatro, o flúor é mais eletronegativo que o cloro é mais eletronegativo que o bromo e o bromo é mais eletronegativo que o iodo. Pensando nisso, automaticamente nós iríamos pensar que a ligação HF seria a ligação mais fraca. No entanto, o que acontece? O chamado efeito de polarizabilidade. Quando eu falo flúor, cloro, bromo e iodo, eu estou falando em metais... estou falando em halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo são halogênios, estão no mesmo grupo. Ao mesmo tempo que eu penso nisso, que todos eles querem receber um elétron para se estabilizarem. No entanto, o iodo, por ser um átomo maior, esse elétron a mais, ele estabiliza-se melhor na nuvem eletrônica do átomo. Então o iodo é a base mais fraca, o iodeto é mais fraca, o brometo é a segunda mais fraca, o cloreto é a terceira e o fluoreto é a base mais forte das que eu estou observando. Nesse sentido, o ácido iodídrico é mais forte que o bromídrico, que é mais forte que o clorídrico e é mais forte do que o ácido fluorídrico. Quando eu analiso em termos de ligação química, eu tenho que analisar a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o átomo com quem ele está se ligando. No caso do CH4, o hidrogênio está ligado ao carbono. A diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o carbono é muito baixa. Logo, o ácido mais fraco que nós temos é o metano, cujo pK é 50, ou seja, o Ka 10 na menos 50. Quando o hidrogênio está ligado ao nitrogênio da amônia, esse pK cai para 36, ou seja, é cerca de 10 na 14 vezes mais ácido a amônia em relação ao carbono. Quando eu passo para o hidrogênio ligado ao oxigênio da água, automaticamente eu avalio que o pK passa a ser 10 na o pK é 15,7, ou seja, o Ka é 10 na menos 15,7. É cerca de 20 vezes mais ácido do que a amônia. Isso está ligado à eletronegatividade entre os átomos. E o flúor ligado ao hidrogênio, o pK é 3,2, é cerca de 10 na 12 vezes mais ácido do que a água. Quando eu falo em H2O e H2S, eu estou falando em efeito de polarizabilidade. O enxofre é mais polarizável do que o oxigênio. Logo, o pK do enxofre, do ácido sulfídrico, ele é 7, o Ka 10 na menos 7. E o pK da água 15,7, ou seja, o Ka 10 na menos 15,7. Relacionando os dois aqui, automaticamente eu avalio que o ácido sulfídrico é cerca de 10 na 9 vezes mais ácido do que a água. O HF em relação ao HCl, HBr, HI, o efeito também está associado à polarizabilidade. Por exemplo, o pK do ácido fluorídrico é 3,2. O pK do ácido clorídrico é menos 7. O pK do bromídrico menos 9 e o iodídrico 10 a menos 10, menos 10, ou seja, eu tenho uma diferença de acidez muito elevada aqui. Quando eu vou analisar então em termos de acidez e efeito de ressonância, no caso efeito mesomérico, eu posso levar em conta o fenol, o ortonitrofenol, o metanonitrofenol e o paranitrofenol. O orto-para-dinitrofenol, orto-para-orto-trinitrofenol. O pK do fenol como ácido é 10. A posição orto, o grupamento nitro, ele cai para 7. Quando ele está na posição meta, 9. E na posição para 7,3. Então você vai avaliar por que a acidez desses fenóis se altera com a presença do grupamento nitro. Então, analisando o fenol, eu tenho que analisar a base conjugada do fenol, que é o fenóx. Como acontece a estabilização da carga negativa do oxigênio? O par elétrico do oxigênio está no orbital P, então ele pode ressonar com um anel aromático. Ao ressonar, esse par elétrico aqui vai vir para cá, formando uma dupla ligação carbono-oxigênio, e essa ligação é quebrada, e o par elétrico ele vai para o átomo de carbono, se estabilizando na posição orto do átomo de carbono. Ao ressonar, novamente ele vai formar uma dupla ligação aqui, e esse par elétrico sobrando vai para o átomo de carbono na posição para. Ressonando novamente, forma uma ligação dupla aqui, e esse par elétrico vai para a posição orto.
formando essa espécie aqui. Quando retornar, então eu tenho a formação novamente do fenóxido. De modo geral, então a carga negativa está no oxigênio a maior parte do tempo, mas ela também está na posição orto, para e orto. Então as posições orto e para são as posições que ficam com a carga negativa distribuída. De certa forma, isso faz com que o fenóxido seja cerca de 10 a 6 vezes mais ácido do que um álcool comum. Se eu for analisar o nitro na posição orto, o par elétrico do oxigênio forma uma dupla com o carbono. Esse par elétrico vai ressonar com o nitro, então ele vai se estabilizar no carbono e nitrogênio, ou seja, vai ficar bem mais estabilizado do que anteriormente no fenóxido, desculpe. Ao retornar, ele vai formar novamente uma dupla. A posição para vai ficar com carga negativa, ressona novamente, forma uma dupla aqui. Ressona, o par de elétrons vai ficar na posição orto. Então a posição orto, substituída com o grupamento nitro, o nitro tem o efeito "-M", que é retirar o par de elétrons do anel, estabilizando a carga negativa. Então, de modo geral, o nitrofenol, o orto-nitrofenol, ele é muito mais ácido do que o fenol, uma vez que o grupamento nitro na posição orto tem, além do efeito "-M", tem o efeito "-I", ou seja, o nitrogênio puxa elétrons da ligação carbono-nitrogênio e ao mesmo tempo ele puxa elétrons da ligação π. Então ele cai de 10 pK10 para 7,2. Quando eu tenho a ressonância em relação à posição meta, eu ressono. Os pares elétricos vão formar uma ligação dupla carbono-oxigênio. Esse par elétrico vai para a posição orto. Ao ressonar novamente, o par elétrico vai para a posição para. Então não existe a ressonância direta com o grupamento nitro na posição meta, uma vez que a carga fica na posição orto ou na posição para. Então o efeito desse grupamento nitro é apenas efeito indutivo de puxar a nuvem eletrônica da ligação sigma. Logo, o pK do fenóxido é 10 e o pK do metanitrofenol é 9,3. A acidez está associada então ao efeito indutivo. Na posição para, eu tenho a ressonância. Ressonou, o par elétrico vai para a posição orto. Ressonou, o par elétrico vai ressonar com o grupamento nitro, ficando distribuído no grupamento nitro. Ressona novamente, a carga fica na posição orto. Em relação ao orto, o para tem um efeito mesomérico similar, no entanto, o efeito indutivo, por ser mais distante do oxigênio, da carga negativa, é menor. Tanto é que o orto é pK 7,2 e o para é 7,3, então é um pouquinho menos ácido. Adicionando 3 grupamentos nitro na posição orto e na para, automaticamente a carga negativa não vai ficar nos átomos de carbono, ela vai ficar distribuída nos grupamentos nitro. No nitro nas posições orto, no nitro na posição para e no outro no orto. Então, de modo geral, a ressonância faz com que o trinitrofenol tenha pKa 0,4, um ácido muito mais forte do que o fenol. E o dinitrofenol na posição orto e para, o pK é 4, tá? Então o trinitrofenol é cerca de 10 a 3 vezes mais ácido que o dinitrofenol orto para. Então, como eu mostrei novamente aqui, o para-nitrofenol, isso é a ressonância, parece ressona, forma a dupla carbono-oxigênio. Esse par elétrico vai para a posição orto, então o carbono orto ele fica com a carga negativa parcialmente. Ressona novamente, esse par elétrico vai para o nitro, então ele é estabilizado pelo grupamento nitro. Ao retornar, o nitro forma uma ligação dupla aqui e vai para a posição orto. Então as posições orto para são posições negativas. Então a substituição, o substituinte que retira elétrons por efeito mesomérico nas posições orto e para, eles acabam induzindo muito a aumento da acidez, por estabilizarem a carga negativa da base, ou seja, diminuem a basicidade, aumentam a acidez. Comparando então isso aqui com o ácido acético em relação ao que nós estamos colocando anteriormente, o efeito mesomérico, a gente vai avaliar o efeito indutivo agora. O que acontece? Quando a água retira um próton do ácido acético, forma um íon acetato. O acetato pode ressonar, então ele ressona aqui, forma uma dupla carbono-oxigênio e quebra aqui
Então, esses dois oxigênios acabam tendo parcialmente uma carga negativa dividida por 2, ou seja, meia carga negativa em cada um deles. Esse efeito de ressonância estabiliza o ácido acético em comparação a um álcool qualquer. Então, o ácido acético é muito mais ácido do que um álcool. A colocação de um substituinte que retire elétrons da ligação sigma vizinho a esse ácido, no caso aqui o ácido cloroacético, ele faz com que o pKa, que era 4,8 aproximadamente do ácido acético, caia para 2,85. Ele aumenta cerca de 100 vezes a acidez, apenas por efeito indutivo. Quando adiciono o segundo cloro, o efeito indutivo é dobrado e o pKa cai de 2,85 para 1,48. Aumentando o terceiro cloro, eu tenho o efeito aumentado, então o pKa cai de 1,48 para 0,7. Se eu substituir ao invés do cloro um flúor, o efeito seria aumentado. Então isso aqui tem a ver com a eletronegatividade. Os elementos que são mais eletronegativos sendo adicionados à ligação, eles fazem com que a acidez aumente, uma vez que retiradores de elétrons por efeito indutivo negativo estabilizam a carga negativa da base conjugada. O que significa isso? A base conjugada, quanto mais básica ela for, maior é a capacidade do par de elétrons atacar alguém. Como são grupos que retiram a nuvem eletrônica, basicamente eles acabam estabilizando a base conjugada e com isso aumentando a acidez.